Eu ando pelos parques da cidade o tempo todo. Moro em uma grande cidade há muitos anos e praticamente ando por todos os lugares, muitas vezes à noite, porque trabalho em horários realmente estranhos. Um par de anos atrás, estava a caminho de casa depois de pegar algo para comer em um restaurante que ficava a uns 10 minutos a pé do meu apartamento. Era noite e estava escuro. As coisas estavam relativamente calmas nas calçadas, ainda havia uma quantidade razoável de pessoas por aí, mas decidi pegar um atalho por um dos parques que ficava próximo. Os parques quase sempre eram muito mais tranquilos quando estava escuro. Eu ia caminhar por um caminho que passava por ele. Havia muitas árvores, uma pequena floresta de um lado e algumas áreas de gramado aberto, bancos e mesas. Eu teria talvez 5 minutos de caminhada por essa área. E naquela noite em particular, cerca de 1 minuto após entrar no parque, as coisas ficaram muito silenciosas. Eu era a única pessoa por perto, mas logo ouvi um barulho. Havia uma área de densa floresta à minha esquerda e parecia que um animal grande estava lá dentro. Pensei que fosse um animal por causa do barulho vindo da floresta densa, mas também poderia ser uma pessoa, suponho. Parecia que eles se moveram alguns metros para dentro da floresta e depois mais fundo, ficando um pouco atrás de mim. Olhei e vi algumas folhas e galhos se mexendo, mas não vi quem ou o que havia feito o barulho. Continuei caminhando e me perguntava o que poderia ser. Era apenas incomum que um animal grande estivesse nesta seção da floresta, embora eu supusesse que fosse possível. Pensei que talvez pudesse ser uma pessoa, mas isso também parecia muito estranho. Caminhei mais adiante pelo caminho. Eu diria que cerca de 2 minutos depois disso, ouvi passos atrás de mim. Estavam um pouco longe, talvez quase 100 pés, mas eu podia ouvi-los. Quanto mais eu andava, mais os passos pareciam se aproximar de mim. Fiquei realmente preocupado quando quem estava atrás de mim parecia estar agora a apenas cerca de 50 pés de distância. Eu estava caminhando em uma velocidade média, mas certamente não devagar. Olhei rapidamente para trás para ver quem estava lá. Não conseguia ver muito bem por estar em um parque à noite. Mas pude perceber que parecia ser um homem, embora estivesse usando um casaco com o capuz levantado e estivesse olhando para baixo, então não pude ver seu rosto. Isso não me fez sentir melhor, na verdade, fiquei mais preocupado agora. Caminhei um pouco mais rápido e ele continuou se aproximando de mim. Eu só tinha mais cerca de 1 minuto de caminhada por aquele parque antes de voltar às calçadas normais da cidade. Eu só queria sair daquele parque, porque sabia que, quando o fizesse, haveria outras pessoas caminhando por aí. O homem continuou se aproximando cada vez mais. Quando pude ver o fim do parque, ele estava apenas a uns 15 pés atrás de mim. Ele começou a se apressar mais e eu corri em direção à calçada. Consegui e vi o homem sumir atrás de algumas árvores no parque enquanto saía na calçada. Imediatamente, vi várias outras pessoas caminhando por ela também. Me senti instantaneamente melhor e o homem ainda estava dentro do parque. Não sabia o que ele estava tentando fazer, mas estava apenas feliz por estar longe dele. Continuei caminhando de volta para meu apartamento, que agora estava a apenas alguns quarteirões de distância. Depois de caminhar um pouco na calçada, virei para outra rua. Eu estava muito perto do meu apartamento agora, mas esta rua estava muito mais silenciosa. Caminhei pela calçada por talvez 1 minuto e, com meu prédio à vista, não sei porquê, mas decidi olhar para trás. Não tinha ouvido nada, mas, por qualquer motivo, decidi olhar para trás. Honestamente, não esperava ver o homem lá novamente, mas ele estava. Ele estava bem longe atrás de mim, provavelmente uns 100 pés novamente. Não podia acreditar. Virei e literalmente comecei a correr em direção ao meu prédio. Quando cheguei às portas, olhei para trás. O homem estava caminhando em minha direção, cerca de 30 pés de distância. Rapidamente usei meu chaveiro para entrar no prédio do meu apartamento e me certifiquei de que a porta fechasse atrás de mim. Não esperei para ver se o homem tentaria entrar.
Fui direto para o elevador e subi para o meu andar. Logo entrei no meu apartamento. Estava realmente arrepiado e não conseguia acreditar que tinha visto aquele homem novamente. Fui até minha janela e olhei para fora para ver se o cara ainda estava lá na rua. Certamente, ele estava. Eu o vi se afastando na calçada. Infelizmente, não percebi o quão óbvio estava sendo. Não estava me escondendo ou nada assim atrás das cortinas da janela. Estava apenas parado lá olhando para fora enquanto o homem se afastava. Ele pareceu olhar para cima e parecer me ver. Fechei rapidamente as cortinas e me afastei da janela. Olhei pela janela novamente cerca de 1 hora depois, e felizmente, o homem havia ido embora e sumido de vista. Não sei quais eram as intenções dele, mas estou muito feliz por ele não ter entrado no meu prédio. Isso é uma coisa estranha que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu estava dando uma volta para conseguir meus passos. Tenho um rastreador de atividades físicas e tento caminhar pelo menos 10.000 passos por dia. Às vezes consigo essa quantidade cedo, dependendo do que estou fazendo, outras vezes sou forçado a sair para caminhar à noite ou algo assim. Normalmente, consigo facilmente e é apenas de vez em quando que fico tentando conseguir mais tarde. Essa história aconteceu em um dos dias em que não tinha tantos passos, era noite, provavelmente às 9, e eu tinha apenas cerca de 5.000 passos. O clima estava muito bom e decidi sair para caminhar para conseguir meus passos. No começo, estava um pouco inseguro de caminhar à noite, mas depois pensei, por que não? E decidi ir em frente. A casa fica em um bairro bastante típico. É uma rua tranquila com várias casas. Há também muitas outras ruas semelhantes à minha, e é um bairro muito grande no geral. Saí de casa e comecei a caminhar pela entrada até chegar à minha rua. Era uma noite calma e silenciosa na maior parte. Obviamente, ninguém mais estava andando ou algo assim a essa hora. Caminhei até o final da minha rua e depois fui para a próxima. Não tinha um plano exato de onde estava indo. O único plano que eu realmente tinha era caminhar por ruas próximas até atingir talvez 8.000 passos ou algo assim, e então voltaria. Quando chegasse em casa, estaria com 10.000 passos ou muito perto disso. Estava caminhando pela próxima rua, quando notei um carro virando para ela. Não pensei muito nisso. Fiquei perto da borda da rua, já que não havia calçadas para caminhar. O carro se aproximou, mas estava indo extremamente devagar. Deveria estar a menos de 10 milhas por hora. Isso parecia meio estranho e levantou um pouco de preocupação, mas não muito. Eu estava caminhando na direção do carro, que vinha em minha direção. Demorou um pouco, mas logo o carro passou por mim. Não me incomodei em olhar para ver quem estava dirigindo ou algo assim. O carro passou por mim e depois virou na próxima rua. Continuei caminhando. Eventualmente, cheguei ao final da rua em que estava caminhando e fui para a próxima. Quase terminei de andar por aquela rua quando vi o mesmo carro novamente. Ainda estava dirigindo devagar, mas um pouco mais rápido do que antes. Desta vez, estava indo na mesma direção que eu. Ele veio de trás e passou por mim. Desta vez, também não olhei. Caminhei mais uma rua e alcancei meus 8.000 passos. Decidi então voltar para casa. Mas, quando estava voltando, não pude acreditar, mas vi o mesmo carro novamente. Desta vez foi estranho porque os faróis estavam apagados. O carro estava indo na mesma direção que eu, novamente, e estava se movendo extremamente devagar atrás de mim. Eu estava esperando o carro me ultrapassar, mas não o fez. Depois de um tempo, olhei para trás. O carro parecia estar me seguindo, dirigindo mais ou menos na mesma velocidade que eu estava caminhando. Não estava bem atrás de mim, mas um pouco atrás. Estava ficando realmente suspeito agora. Quando cheguei ao final da rua,
virei para a próxima. Minha rua era apenas mais uma além dessa. O carro, é claro, continuou me seguindo. Não sabia o que fazer. Quando cheguei a um ponto da rua, com o carro ainda me seguindo, parei, me virei e olhei para ele. O carro também parou. Continuei parado ali e o carro ficou ali, um pouco longe. Nenhum de nós estava se movendo. Ainda não conseguia ver quem estava dirigindo o carro, entre estar escuro e o carro estar meio longe, simplesmente não conseguia ver. Então o carro começou a dar ré. Retrocedeu por uma curta distância antes de parar e dar meia volta completamente. Então o carro foi embora. Não perdi tempo e comecei a caminhar rapidamente de volta para casa. Esperava a qualquer momento que o carro voltasse, mas não voltou. Não sabia o que eles queriam, mas só queria chegar em casa. Depois de caminhar rapidamente pela rua por um tempo, comecei a correr. Não gosto de correr, mas senti que era necessário. Cheguei em casa muito mais rápido do que se tivesse caminhado e, assim que entrei, me senti muito melhor. Pensei sobre isso por um tempo, perguntando quem estava naquele carro e o que exatamente estavam fazendo. Mas a história não termina aí. Não exatamente. Talvez uma hora depois de eu ter voltado para casa, estava casualmente entrando na minha sala de estar quando olhei pela janela. Notei que havia um carro estacionado na entrada. As luzes estavam apagadas e reconheci imediatamente como o mesmo carro. Fiquei arrepiado. Por que eles estavam na minha casa e como diabos sabiam onde eu morava? O carro estava apenas parado na entrada. Não consegui ver se havia alguém dentro. Esperava que não estivessem rondando a casa ou algo assim. Depois de ficar parado pela janela e observar por um tempo, fui até a porta da frente. Decidi ligar a luz do lado de fora, na frente da entrada. Depois de ligá-la, cerca de 10 segundos depois, ouvi o motor do carro ligar. O carro então deu ré com a luz ainda apagada e saiu da minha entrada e partiu em alta velocidade. Fiquei aliviado que ele tivesse ido embora, mas temia que voltasse novamente. Verifiquei a janela várias vezes naquela noite, mas o carro nunca voltou. Desde aquela noite, não vi o carro novamente, o que me deixa feliz em dizer. Ainda me pergunto sobre isso, no entanto, e tenho muitas perguntas. Quem estava dirigindo o carro e por que estavam me seguindo? Como sabiam onde eu morava e por que estavam estacionados na minha entrada? Não tenho respostas para essas perguntas, mas estou apenas feliz por estar bem. Há alguns meses, eu estava voltando para casa. Depois da meia-noite, tive que atravessar uma parte suspeita e perigosa da minha cidade. A maior parte da minha caminhada de 35 minutos tinha sido segura até este ponto. Eventualmente, cheguei a esta ponte que eu tinha que atravessar. Era uma ponte que separava dois lados da cidade. Enquanto a atravessava, uma mulher de aspecto sujo, aparentando ter uns 20 e poucos anos e claramente sob efeito de drogas, passou por mim de bicicleta. Ela estava indo bem devagar quando passou por mim, o que tentei atribuir a apenas uma coincidência, até que ela voltou para me passar novamente. Desta vez, olhei diretamente para ela e soube que suas intenções não eram boas. Posso parecer intimidador e usarei isso se necessário, como foi o caso. Ela continuou passando por mim na direção oposta e, quando olhei para trás, vi que ela estava circulando a ponte novamente. Não se passaram nem 30 segundos após atravessar a ponte e avistei um homem em uma cadeira de rodas mais adiante, na beira da estrada. Ele estava no mesmo lado que eu, vestindo um capuz preto cobrindo sua cabeça e se movendo também lentamente. Senti instantaneamente uma má presença vindo dele, muito parecido com a garota que eu havia encontrado na ponte. Na verdade, pensei que estivessem envolvidos um com o outro com base nesse cenário realmente aleatório no qual agora me encontrava. Minha velocidade de caminhada era mais rápida que o movimento dele, então naturalmente eu logo o ultrapassaria.
Conforme me aproximo a alguns metros atrás dele, percebo que ele está impulsionando sua cadeira de rodas com os pés, o que significa que provavelmente não precisa estar na cadeira em primeiro lugar. Isso significa que, se eu ultrapassar, ele poderia provavelmente se levantar e vir atrás de mim usando as próprias pernas. Agora estou a cerca de 1 a 2 metros de distância de ultrapassá-lo e ele para abruptamente. Rapidamente o ultrapasso e continuo meu ritmo. Neste ponto, não sei o que diabos ele vai fazer. Não olhei para trás para ver se ele ou aquela mulher estavam me observando. Cerca de 1 minuto depois, chego a um cruzamento e viro. Ao passar pelo prédio que estava na esquina e agora sei que estou fora de vista deles, corri até chegar em casa. Este foi o encontro mais bizarro que já tive em toda a minha vida. E eu não pensei que minha cidade fosse conhecida por ter viciados ou bêbados apenas andando por aí e se locomovendo em bicicletas e cadeiras de rodas. E estranho. Na minha caminhada para casa, há uma trilha curta que sobe uma pequena montanha até um mirante de rochas. A trilha tem cerca de 10 minutos de duração, dependendo de quão rápido você caminha. Então, o sol estava prestes a se pôr, e pensei que seria legal assistir ao pôr do sol lá em cima. Eu tinha algum tempo livre e era adolescente na época, o que obviamente não faria hoje. Subo e é lindo. Fico lá por cerca de 10 minutos e então decido descer. Agora, ainda não está muito escuro ao ar livre, mas assim que entrei nas árvores, estava extremamente escuro. Mal conseguia ver minha própria mão na frente do meu rosto. Eu não tinha celular, então não tinha luz. Estava usando chinelos e carregando um saco plástico de lanches da loja que acabará de comprar. Perdi a trilha, mas a base da montanha estava cercada por uma estrada, então se continuasse descendo, eventualmente encontraria meu caminho para fora, presumi. Enquanto tateava no escuro, um galho rasgou meu saco. Lembro distintamente que tinha 2 latas de refrigerante lá dentro, além de algumas outras coisas. Eu estava tentando evitar que o maldito refrigerante caísse, mas precisava de pelo menos uma mão para me equilibrar na árvore, já que agora estava completamente fora do caminho e tentando não cair. Segurei as latas no cesto que fiz na parte inferior do meu casaco. Considerei seriamente abandonar os lanches, mas isso seria um erro diante da minha estupidez. Então, estava escuro, e estava ficando mais escuro a cada segundo, porque estava levando mais tempo para descer do que eu tinha realmente previsto. Caí de cara algumas vezes, e isso doeu. Me senti tão estúpido. Havia alguns penhascos curtos ao longo do caminho, então eu só estava tentando não cair de um deles. Finalmente, cheguei a cerca de 50 metros da entrada da trilha. Havia luzes de rua lá embaixo, e consegui chegar em casa. Meus chinelos estavam absolutamente cobertos de lama e folhas, e meu cabelo. Sabe quando as pessoas pensam nas coisas estúpidas que fizeram quando eram adolescentes? Elas têm histórias legais de drogas ou relacionamentos ruins ou algo assim. Não, eu só fui fazer uma trilha noturna porque esqueci que é escuro na floresta, eu acho. Não é tão assustador comparado com os outros aqui embaixo, mas foi bem assustador na época. Eu poderia ter escorregado e me machucado, e lembre-se de que não tinha luz alguma. Eu morava em uma cidade, tinha ido ao centro para fazer compras e estava voltando para casa. Um cara se aproximou de mim e disse que queria caminhar comigo porque eu parecia amigável. Não me importei muito com isso, mas eu tinha um namorado e não estava procurando por um cara, mas no final do dia, acho que era um país livre, para começar. Ele parecia meio tranquilo, e eu não sou do tipo super paranoica ou com medo de outros caras. Olhando para trás, não tenho certeza se deveria tê-lo deixado caminhar ao meu lado. Eventualmente, ele começou a falar comigo por um tempo, e havia algo, não me lembro o que ele disse,
mas realmente começou a disparar meu alarme de Ocreepo, e eu sou a última pessoa que realmente se importa com crepes. Comecei a pensar em ir até a delegacia que ficava a 1 quadra de distância, porque neste ponto percebi que morava sozinho e não queria que esse cara soubesse onde eu morava. Li todas aquelas histórias sobre perseguidores e coisas assim, e é meio estranho. Acho que algumas garotas curtem isso e gostam desse tipo de, e bem, eu não sei, psicologia sombria, acho, mas no final do dia, eu não era uma que se importava com nada disso e sabia que poderia me defender. Pratiquei artes marciais desde muito jovem e, embora não fosse exatamente mais forte que esse cara, sabia que tinha chances de me defender. Pela metade do caminho, ele estava relaxado, só fazia perguntas simples, mas o fato de eu ter sido convencida a ir até a delegacia começou a colocar as mãos em mim. Foram nesses momentos que não sabia o que fazer. Decidi agarrar o braço dele que estava em volta do meu pescoço e tirá-lo de mim. Disse a ele, firme e assertivamente, para não me tocar. Ele olhou para mim um pouco confuso, como se fosse algum tipo de modelo que toda garota aceitaria quando ele quisesse. A realidade era que parecia que eu tinha ferido seu ego. Ele passou de um cara relaxado e tranquilo, que parecia apenas entediado e queria amigos, meio que uma conversa de festa, para alguém que tentava ficar com todos. As vibrações que eu recebia de qualquer maneira, essas vibrações logo mudaram. As vibrações foram de cara legal e relaxado para um cara assustador e agressivo. Essas eram as vibrações que eu estava preocupada. Veja bem, há um alarme que dispara na cabeça de toda mulher. Às vezes, o alarme dispara mais cedo do que deveria e, em algumas, mais tarde. Gosto de acreditar que o meu dispara muito tarde, o que me permite aceitar coisas que não deveria ter aceitado desde o início, se é que me entende. Então, lá estava eu, acabará de agarrar o braço desse cara e jogá-lo para longe do meu pescoço. Ele olhou para mim irritado, parecia confuso ao mesmo tempo, quase como se não pudesse acreditar no que eu tinha acabado de fazer. Não sei se ele estava acostumado a namorar garotas que permitiam que ele fizesse o que quisesse, mas o fato de ele ser apenas alto e razoavelmente bonito não o permitiria fazer o que quisesse comigo. Não conhecia o cara, e os degraus de incredulidade que ele me dava me faziam pensar que ele era mimado e apenas achava que merecia tudo. Estávamos mais ou menos na metade do caminho para casa nesse ponto, e digo nós ou porque esse cara não estava me deixando em paz, mesmo depois de eu ter agora tirado suas mãos de mim e dito assertivamente para ele não me tocar. Ele ainda achava que tinha uma chance, mesmo depois de me encarar e mudar de tom. Ele apenas continuava andando, desta vez parou de falar completamente e apenas ficou em branco, olhando fixamente para a frente. Esses foram os momentos em que comecei a ficar arrepiada. Meu alarme estava disparando muito alto na minha cabeça, e eu sabia que agora era o pior momento para ir para casa e desbloquear a porta sozinha. Eu realmente acreditava que ele iria me seguir? Uma parte de mim sim. Então, eu sabia que a melhor coisa a fazer agora era não ir para casa, mas ficar na rua iluminada e tentar fazer o máximo de barulho possível se ele fizesse algo mais. No final do dia, o treinamento de artes marciais me ensinou uma coisa, que era evitar todas as situações perigosas ou prejudiciais. Você pode ser um dos artistas marciais mais habilidosos do mundo, mas se não for mais forte que o oponente, ele ainda pode te dominar. Nos ensinaram situações como essa e a importância da consciência situacional. É extremamente importante, mas eu realmente estava preocupada. Não queria fazer nenhum tipo de luta com esse cara ou lutar, mas sabia que, se chegasse a isso e ele se forçasse sobre mim, não teria chance e nem escolha a não ser me defender. A delegacia ficava a cerca de 2 quadras de distância, se me lembro corretamente. Eu me mudei desde que isso aconteceu, mas me lembro de caminhar rapidamente na direção da delegacia. Não disse nada a ele, e ele não me disse nada. Depois daquela interação de eu tirar a mão dele de trás do meu pescoço, caminhei rapidamente até a delegacia. Peguei meu telefone como se estivesse fingindo que estava chamando a polícia. A parte assustadora disso tudo foi que ele me seguiu.
Ele aumentou o ritmo dos passos, e eu sabia que ele estava tentando tudo o que podia agora. Isso provavelmente era um predador ou um cara estranho que estava tentando tudo o que podia para tirar vantagem de mim agora, porque estávamos sozinhos em uma rua escura, em um bairro onde a maioria das pessoas era idosa e provavelmente não conseguiria me ouvir, mesmo que eu gritasse o mais alto que pudesse. Eu morava em um complexo de apartamentos, no terceiro andar. Para chegar lá, eu tinha que subir uma escadaria mal iluminada que geralmente não tinha ninguém andando para cima e para baixo depois das 22 horas ou 23 horas. Devia ser por volta da 00:30, e eu sabia que minhas chances eram melhores se eu fosse até a delegacia. Esse cara devia ser um idiota se tivesse me seguido o tempo todo, pensei. Continuei meu caminho, esperando e rezando para Deus em minha mente que ele não tentasse nada antes de eu chegar à polícia. Ele não tentou. Ele apenas me seguiu e continuou andando atrás de mim. Virei-o em algum tipo de psicopata raivoso, e ele não estava mais me dirigindo a palavra ou tentando ser amigável e simpático como no início. Isso me preocupava muito, porque a qualquer momento ele poderia tomar uma atitude, e eu estava agora a uma quadra da delegacia. Estava rezando também para finalmente encontrar outra pessoa ou membro do público na rua, ou até mesmo um carro, mas, para minha má sorte, não havia nem mesmo um carro passando por essa cidade onde eu estava na época. Não sei de onde diabos esse cara apareceu, é como se ele tivesse surgido do nada. Não havia ninguém nas ruas além dele, o cara que eu menos queria ver. Depois de tudo isso, cheguei à delegacia. Não me importava se ele ainda estava me seguindo neste ponto, pois sabia que se estivesse, estava em apuros. Mas, para meu alívio, olhei para trás e ele não estava mais lá. Apenas vi ele se afastando ao longe e até começando a correr em uma das ruas laterais. Ele sabia que tinha acabado de fazer uma grande besteira, mas algo me disse que ele não era dali. Todo mundo na área sabia onde ficava a delegacia, exceto aqueles que acabaram de se mudar, e esse cara claramente estava bêbado, não sabia onde ficava a delegacia, ou estava apenas visitando. Então, quando finalmente cheguei lá e ele percebeu que era a delegacia para onde eu estava indo, e não os meus apartamentos, ele desapareceu na direção oposta. Contei à polícia o que havia acontecido, e lembro-me de que uma das viaturas saiu à procura dele. O estranho foi que todas as ruas que levavam para longe da delegacia estavam cheias de casas, e ele não estava em lugar nenhum. A menos que tivesse ido para o quintal de alguém, a única outra opção era que ele tivesse entrado em uma dessas casas e estivesse morando lá. A viatura saiu não mais do que 2 ou 3 minutos depois de eu chegar à delegacia, então a menos que ele tivesse corrido como um louco, não teria como ele chegar a outra parte da cidade, mais movimentada, antes que a polícia o encontrasse. Até mesmo disse a eles em que direção ele correu. Depois de tudo isso, não houve caso. Parei de andar sozinho em casa à noite, percebendo que existem pessoas estranhas por aí, e esse cara provavelmente era uma das menos com que eu tinha que me preocupar.